Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Tarotflix desta noite. Estamos aqui eu, Fernanda Vidigal, aqui do meu canal, ele, Gil Moura, meu convidado, meu parceiro de trabalho ao longo do trabalho do Tarotflix, e hoje a gente também tem um convidado mais do que especial, né, que vai fazer parte da nossa conversa sobre o Tarotflix da Terra. Ai, Fernanda, mas o que é o Tarotflix da Terra? A gente conta daqui a pouco. Deixa o Gil falar oi para vocês. Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente não se cabe em si de tanta felicidade de estar recebendo esse amigo aqui com a gente, para a gente falar sobre o elemento terra. E eu espero que vocês se divirtam, aproveitem e aproveitem também os comentários, façam perguntas. Eu vou estar aqui de olho para responder a vocês. Sejam muito bem-vindos. Namastê. Isso aí. Então, a gente tem hoje vamos começar, né, o nosso Tarotflix, como quase todas as vezes. O Tarotflix já criou uma cara, já criou um jeito, né, já tem uma proposta de apresentação. Então, eu vou... Continua aí conversando um pouquinho, que eu tive um probleminha técnico, gente. 2 segundos, Então, na começando. verdade, nós tivemos a ideia dentro do Tarotflix de conversar com outras pessoas, né? Então a gente convidou astrólogos, tarólogos, que vão estar com a gente aqui para levar mais conteúdo, ideias. A gente discutiu o assunto, os temas, os filmes, como que se encaixa esse filme e essa música na história com o tarô. E isso vai trazer para a gente, né, para todos aqui, inclusive para a gente que faz o programa e para vocês que estão aí, mais conteúdo, mais informação. Então isso está sendo assim, 4 Tarotflixes agora seguidos com 4 convidados top que vão estar falando para a gente um pouquinho, né, das suas experiências, das suas vivências, que vão trazer para a gente um conteúdo maravilhoso. É isso aí, começando então a nossa apresentação de hoje, né, sempre com esse trabalho carinhoso e primoroso do Gil Moura, né, no Tarotflix dos temperamentos, Tarotflix falando então da terra, do ar, da água e do fogo. É assim que a gente vai estar seguindo pelos 4 elementos que são sempre apresentados no mago. O arcano do mago, aquele que traz todos os elementos na sua bancada alquímica, dizendo que a gente, quando aprende o tarô, sobretudo os arcanos menores, mas lá nos maiores, a gente já está aprendendo a como governar, como trabalhar, né, com os 4 elementos. E aí nós vamos ter a magia, que é ter esse lugar do mago sempre presente nas nossas apresentações, para a gente poder estar falando hoje especificamente do elemento da terra. Então, o nosso super mais que querido, né, convidado especial desta noite é aquela pessoa que é meio mago, meio mestre, meio amigo, meio parceiro, tarólogo, astrólogo, tarólogo e mais tantas outras coisas. E uma pessoa muito querida do meu coração, né? Muito querida do Gil também, enfim. Trabalhamos todos mais ou menos juntos e aqui estará com vocês em alguns instantes Sandesh Ferrari, tarólogo, astrólogo, buscador, né? E um capricorniano. Então, um representante mais do que fiel do elemento da terra para conversar com vocês. Gostaria que todo mundo dissesse boa noite para esse nosso querido parceiro Sandesh Ferrari. Seja bem-vindo a esta sala e a essa transmissão do Tarotflix. Seja bem-vindo, Gratíssimo. Sudeste. Gratidão. Que bom Estamos estar aqui. nessa noite, quase um Oscar aqui, que coisa boa de estar com vocês aqui. Obrigado, Gil, obrigado, Fernanda, né? Obrigado, né, Elizabeth, que está aí assistindo a gente. Obrigado também para os outros, né, 3 que vão estar compondo esses próximos encontros, né? Eu estou aqui de carro abre-alas de Capricórnio, né? Mas o time que está vindo por aí também é fantástico. Os convites que vocês fizeram são pessoas. Olha, sou fã das escolhas de vocês. Obrigado por me colocar no meio dessa turma, mas a turma que você escolheu é de muito, muito valor. É o nosso top 4. E a gente está aqui com a Zenilde dando boa noite, com a Elizabeth Nakata dando boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live.
É isso aí, essa galerinha toda querida. Deixa eu pôr nós de iguais aqui, estava procurando um jeito da gente ficar do mesmo tamanho, né? Mas não consigo colocar algumas coisas. Mas tudo bem, é assim. Conta pra mim, Sá, como é que é para você falar do elemento da terra hoje? Então, na astrologia tem 3 signos de elemento terra: Capricórnio, Touro e Virgem. Eu tenho o Sol em Capricórnio, sou do signo de Capricórnio, tenho ascendente em Touro e tenho Lua em Virgem, né? Nossa Então, assim, Senhora. eu sou uma terra, eu sou a parente do líder dos gnomos, assim, eu sou quase feito de raízes, né? Sou metade batata, metade cenoura, um pedaço rabanete, um pedaço de gengibre, tem muita terra mesmo, né? E essa terra toda, né, falar da terra essa noite é poder assim trazer uma ideia para a realidade, né? A Terra tem essa coisa de concretizar, de trazer para o mundo prático, de trazer para o mundo pragmático. Então é realmente dizer assim, olha, pode virar realidade, né? Sonhos, vontades, desejos, sentimentos podem virar realidades, né? E as realidades estão aí, as realidades têm as regras delas. As realidades têm coisas que a realidade tem coisas que aprova e coisas que não funcionam, né? Então, como é que a realidade funciona? Como é que esse mundo pragmático funciona? Como é que esse mundo, né, com as leis da matéria funciona? Porque a matéria tem leis diferentes da energia, né? Então, o fogo, a terra, o ar e a água, né? A terra é o mais denso dos elementos, né? Onde os componentes da matéria estão mais próximos, né? Então, e na matéria ela tem as regras dela, então é diferente de falar de energia, é realmente compreender como é que eu abro as portas para viver na realidade prática e pragmática e para usufruir dessa realidade. Esse é um desafio para essa noite. Seria correto eu usar o tema São Tomé, preciso ver para crer? Combina um pouco com o elemento terra? Eu acho que combina sim, né? E você vê, né, o Santo Tomé nem deu tanto rolo e confusão, né? Deu mais rolo com Judas do que com Tomé, né? Então, assim, eu acho ele o máximo, eu gosto do Santo Tomé e acho que é o máximo que a gente possa pensar assim, olha, não estou dizendo, Jesus, que não acredita, mas posso ver com a minha mão? Né? Deixa eu ver aqui na minha mão, para eu ver se é isso mesmo. Assim, nossa, foi crucificado mesmo, cuida disso daí, hein? Senão vai infeccionar. Então, a terra tem as regras dela, tem que cuidar, tem que dar uma atenção, né? Tem que perceber. E é isso mesmo, a terra tem cheiro, a terra tem gosto, né? A terra tem essa fisicalidade, tem essa sinestesia, né? Então é isso mesmo, tem que ser Santo Tomé, né? Não é que eu não acredito, mas posta minhas próprias experiências, né? Isso é muito terra. Show. Muito bem. Então vamos tocar um pouquinho para diante, né? Tocando então a nossa apresentação, a gente vai estar seguindo. Ai, cadê a apresentação? Né? É aquele momento onde normalmente a Fernanda tem muitas vezes alguns momentos de dúvida ainda com relação a tudo que a gente tem na mão. Seguindo então para a nossa apresentação, apresentado está então Sandesh Ferrari, então a gente pode seguir para algumas perguntas e respostas. A primeira pergunta que está aqui é: quem é Sandesh por Sandesh? Contando para as pessoas que não te conhecem, Sam. Então, complexa pergunta, né? Acho que todo ser humano é um pacotinho de coisas, né? Mas acho que uma das coisas que dá para falar, eu sou astrólogo, sou tarólogo, venho de uma segunda geração já de buscadores na família, não foi comigo que as coisas começaram, não tive que abrir tantos caminhos assim. Isso já deixa o meu caminho mais fácil, mais simples, eu posso ir muito longe muito cedo. Então, agradeço uma mãe buscadora, né, de ter me colocado um pouco nesse caminho. Eu sou um buscador, sou alguém que quer respostas e que gosta de instrumentos que trazem respostas. E a astrologia e o tarô, para mim, são instrumentos que me deram respostas ao longo da minha vida. Desde muito pequeno, 14, 16 anos, eu comecei a fazer as formações de 2, 3, 4 anos de duração. E depois surgiram oportunidades com o convite das pessoas de trabalhar. Como é muito elemento terra, o elemento terra gosta de trabalhar, né? Então já me convidaram para trabalhar com essas coisas e desde então é o que eu venho fazendo, né? Venho construindo minha realidade, minha rotina, meu dia a dia, como essa mistura de busca espiritual associado ao lado mais prático, ao lado da vida que trabalha, que ganha dinheiro, que paga as contas, né? E que funciona na rotina mesmo. Essa é a ideia. Mas, na verdade, esse próprio elemento terra que você tem fala dessa responsabilidade, desse compromisso com essa ancestralidade, com essa coisa que veio antes de você continuar. Eu acho que também deve ter muito a ver, né? Sim,
Sim, o elemento terra tem essa, ele contém uma ideia de tradição, né? A terra é tradicional, Manutenção. né? É o que menos se move, né? O ar se move, a água se move, o fogo se move, a terra está lá, a montanha está lá, né? 3.000 anos depois você chega, ela continua lá, né? Então ela tem uma coisa de manter a tradição, de sustentar a tradição, né? A gente volta, o Monte Fuji está lá, a pirâmide está lá porque é feita de terra, é pedra, né? É pesado. Então assim, Isso. passa as guerras, passam, né, os casamentos, passam os amores, passam os horrores e a terra está lá. Então, esse compromisso com a tradição, né, não vou dizer teimosia, que fica chato na noite de hoje, mas essa persistência obstinada, né, que reduz propositadamente o nível de inteligência para garantir a sobrevivência da opinião, é da Terra, né? Então, a gente aprende, a gente sustenta, continua. Tradição é muito Terra, né? E acho que é isso, é sustentar essa tradição, né? Essa coisa meio, é a responsabilidade de sustentar o papel, né, dentro de uma tradição que nos precede, que é anterior à nossa. Terra gosta de museu, gosta de coisa velha e tradicional porque dá segurança, dá estabilidade. Quando a gente pensa, né, no tarô, que é um negócio de séculos, e quando a gente pensa na astrologia, que é um negócio de milênios, tem tempo suficiente para alguém de terra gostar. É isso. E eu queria te perguntar, dentro disso, a mudança para quem é da Terra sempre é um pouco complicado. Como é que uma pessoa que tem esse elemento Terra tão forte no mapa como você, como é que você lida com mudança? Então, eu negocio, né? A gente tem que negociar. A gente tem que dizer, ó, dona Mudança, senta aqui, né? Porque a gente vai fazer umas mudanças, mas umas coisas a gente vai levar para casa nova, né? Sabe, o elemento terra, assim, ele muda de casa, mas em todas as 23 casas que a primeira gaveta da direita é a gaveta dos talheres. E a gaveta dos talheres é a primeira gaveta da direita. Em todos os países que mora, né, a gaveta da direita é a gaveta dos talheres. Às vezes tem umas coisas que a gente leva, né? Então tem um pedaço que muda e um pedaço da Terra que não muda, né? A Terra tem uma força gravitacional muito forte, né? Não a força dos elétrons, mas a força que une os nêutrons aos prótons, a força nuclear. E ela é tão rígida e tão forte que, se por acaso a gente rompe essa ligação, faz uma bomba que pode acabar com a vida. Então, para a Terra, ela sustenta a vida. E para sustentar a vida, algumas coisas ela não muda, não são negociáveis. Então, como elemento Terra, eu me pergunto qual é a parte da minha vida que não é negociável. Né? De cada 300 sims, 30 talvez e 3 nãos. E 3 nãos não negociáveis. E quando eu descubro meus 3 nãos não negociáveis, todo o resto eu entrego para mudança. E todo o resto pode mudar, e todo o resto pode fluir, e todo o resto pode ser diferente, se não tocar no inegociável. E é exatamente isso, né? Como eu falei, o Egito muda, né? Muda, vira Egito Antigo, vira as dinastias, né? Vira o Rio Nilo passa, vem os muçulmanos, né? O Japão muda tanto, mas a pirâmide está lá no Egito e o Monte Fuji está lá no Japão. Então tem algumas coisas que não se negocia. 3 nãos inegociáveis, 30 talvez e 300 sims. É assim que a Terra faz mudança. Não tocando no que não se negocia. Obrigado pela resposta. Queria falar também que a gente está aqui com a Maria Tereza nos dando uma boa noite, Rosiana Bittencourt, Clarice Faria, e a Elizabeth Nakata pergunta, e onde está essa Vênus do Sandeste? Por favor. Curiosidade! Oh. A minha Vênus fica disfarçadinha, sabe? Ela tá num lugar, numa passagem secreta, na minha casa interior. A passagem secreta chama Casa 8. Sempre que tá na Casa 8 é uma passagem secreta, né? Mas eu vou contar o que ela tá fazendo nessa passagem secreta. Ela tá dando uma festa lá dentro, né? E uma festa com música alta, né? E drink, mas numa passagem secreta. É uma Vênus em Sagitário na Casa 8, né? Então, meu ascendente em Touro, ele olha lá para Casa 8 com uma Vênus em Sagitário, né? Esse é o Respondido então, lugar que a gente Elizabeth. super entende, né? Esse é o lugar que a gente entende o porquê da sua verborreia, o porquê do seu tamanho grande, o porquê, né, que eu ocupo vários espaços, né? O porquê que eu atinjo tão distante tantas coisas.
E aí tem um lugar onde a gente sempre muito conversou bem, que é a história sagitariana de expansão e crescimento, né? Que aí esse é um lugar importante. Né? Então aqui Sim. também tem uma E outra coisa dentro desse lugar da Terra, né? O que na verdade a gente poderia fazer de ponte, que é o que a gente vai estar fazendo ponte hoje. Então, para quem é tarólogo e não entende nada da Terra, né, ou acha que não entende, ou porque lida com ela, mas não sabe que lida. Então, essa é uma das colocações importantes, até antes da gente falar das cartas, antes de tudo, o que um tarólogo tem que saber sobre a Terra? a Terra, eu acho que ela é o resultado final, né? Aquele resultado que concretiza. Imagina que primeiro vem uma luz, e essa luz, né, que é o fogo, né, com um pouco de chuva, que é a água, no ar faz um arco-íris. E no final do arco-íris tem um pote de ouro, e essa é a Terra. Então vem os outros elementos mais sutis e em algum momento eles vão se misturando e vão se congregando e a Terra acontece. A Terra é onde as coisas possam chegar ao resultado final. A Terra não é causa, a Terra é efeito. A Terra não é um lugar onde a gente faz as escolhas, mas a gente vê onde as nossas escolhas nos levaram. Então, cada uma das cartas de tarô da Terra vão mostrando os efeitos das nossas escolhas, vão mostrando aonde a coisa se concretizou. Né? Quando sai naipe de ouros no tarô, o naipe da Terra, a gente não está falando das causas, a gente está falando dos efeitos. Né? Não está falando onde a gente faz escolhas, mas o que aconteceu com as escolhas que a gente fez. Né? Aonde a coisa chegou na realidade. Todos nós, no tarô, na astrologia e dentro da gente, temos os 4 elementos. Eu tenho uma terra muito forte, mas todos temos os 4 elementos. Né? Já deixando o convite para o próximo Taroflix, né, que é o elemento ar, que é as espadas, né? Então, assim, eu tenho um grande triângulo de ar no meu mapa. Né? Mercúrio em Aquário, Marte em Gêmeos, Plutão em Libra, e isso me ajuda a falar muito bem. Mas essa fala toda só cria realidades quando ela se encontra com a minha terra. Então, assim, por isso que os outros elementos, né, eles vão sutilizando e eles vão expandindo, mas a Terra é o que concretiza, é o que junta, amálgama e vai criando realidade. Então, para quem não entende da Terra, imagina assim, você encontrou o pote no final do arco-íris. É no final, não é no começo. É lá no final, né? O que concretizou, o que realizou. E o seu pote de ouro, qual é? Né? Qual é o pote de ouro da sua vida profissional? Onde é que você quer chegar? Qual é o final? Qual é o pote de ouro da sua vida de saúde? Onde é que você quer chegar? Qual é o final? Qual é o pote de ouro da sua vida amorosa? Onde é que você quer chegar? Qual é o final? Qual é o pote de ouro da sua vida espiritual? Você medita, vira para Meca, canta mantra, vai domingo na missa, acende vela, acende incenso, né? Onde é que você vai chegar com isso? Né? Ou qual o resultado? Né? Para que isso serve? Para que serve uma viagem? O que você vai fazer com esse estudo? Né? Você telefona para um amigo e você faz a pergunta: o que nós vamos fazer? A amizade você já tem, o amigo você já tem, você já vai lá na casa dele, mas a terra é aquele momento que você pergunta: o que nós vamos fazer? Para que serve? Qual é a função? Qual a utilidade? Onde é que isso vai dar? Né? Isso é a terra. Né? Isso é o naipe de Muito ouros. bem. E cada uma das cartas do naipe de ouros conta várias possibilidades de onde as coisas vão chegar. Ele é um naipe bem prático, bem pragmático, bem realista, bem pé no chão, e por isso já aconteceu antes de chegar no naipe de ouros, os pensamentos, os sentimentos e as vontades. Ele é um lugar que já não tem tanta vontade, já não tem tantos pensamentos, já não tem tantos sentimentos. Né? A gente não está empolgado, feliz ou triste. A gente não está cheio de tortura mental ou criatividade. A gente não está assim cheio de energia ou sem energia e depressivo. Isso são coisas de outros naipes. O naipe da Terra é, basicamente, funcionou ou não? Né? Tem mais na dispensa ou acabou? Né? Dá para contar com isso ou não? Né? Tem cheiro e gosto ou me deixaram sozinho? Né? Qual o resultado final? As luzes e as sombras da Terra é o resultado na prática. Né? Das relações, do dinheiro, da viagem, de um estudo, né? De uma prática espiritual, aonde isso deu? Qual chegou? Qual o resultado? Né? Onde ficaram as raízes? Qual foi a marca? Qual história que você tem para contar depois do que aconteceu? Isso é a Terra.
Muito bom, grande explicação do Mestre Sam. E aí, né, para aproveitar esse lugar de curiosidades e de transformações, e que as pessoas sempre têm perguntas, e às vezes a gente não sabe exatamente o que dizer, o Gil preparou um quiz para o convidado. E nesse quiz, o Gil trouxe algumas questões para você contar para gente com o que você se identifica numa versão de hábitos ruins, não é? Então, você está sempre atrasado? Você checa demais o celular? Como é que fica essa lista aqui para você, Sam? Claro, são coisas tiradas, né, das revistas, tiradas de algum lugar. Gil quer fazer um pitaco? Essa conversa aqui do quiz é mais sua que minha. Bora. Eu queria avisar que o Tarô Virtual está com a gente aqui dando boa noite. Elizabeth Oi, Nakata. boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Elizabeth Nakata está dizendo que é a diplomacia dos bastidores, nota 1000. Quanto à sua resposta aí. Então, é mais um momento de descontração, de te fazer algumas perguntas do dia a dia, como que você vive na sua rotina, né? Fernanda pode fazendo as perguntas aí, você diz para mim sim, não. Fazer as frases, isso. E você vê com o que você se identifica, Sam. Sempre atrasado. Checar demais o celular. Vamos deixar ele responder uma por uma, Fê. Faz a pergunta e deixa ele responder. Então boa. Deixo. Sempre atrasado. Sabe, eu tenho a minha mãe era taurina, meu pai tinha ascendente em touro, minha irmã é capricórnio, eu tenho uma sobrinha de capricórnio, nós temos uma família de gnomos lá em casa, todos são da terra, né? E assim, todo mundo bota o relógio para despertar 1 hora antes, para não chegar atrasado, porque se pensar na hora, sim, chegamos atrasados a vida inteira. Isso. Muito bem. Não vou nem falar sobre isso. Porque hoje ele estava aqui 1 hora antes, gente. Mas tudo bem. Checar demais o celular. Sim. Né, falar garantir. durante os filmes. Falar durante os filmes. Essa não, eu fui educado para não ser, né? Inclusive, né? Quem fala muito durante os filmes é minha esposa, né? E eu olho para ela e digo, então, querida, sabe por que isso está acontecendo? Porque o roteirista quis. Agora segura a onda que eu quero terminar de ver. Eu tô aqui vendo exatamente o que você está vendo. Então, vamos terminar de ver para saber a resposta. Ela faz bastante perguntas, é ótimo. É muito engraçado porque você está vendo um filme, um seriado, e aí você começa a brigar com a televisão. Eu faço isso. Dormir pouco, Sam. Olha, eu durmo pouco pelo volume de compromissos, né? Mas quando não tem compromissos, eu fácil, passo das 15 horas de cama. Muito bem. Beber pouca água. Tem que botar despertador para lembrar de água. Sabe por que terra bebe pouca água? Para não ter que parar para fazer xixi, para aumentar a produtividade. Né? Então, assim, né? É um compromisso com o resultado e com a produtividade, e a água atrapalha, né, esse compromisso. Né? Mas a gente vai aprendendo, a gente envelhece, e envelhecer faz um bem danado quando a gente é terra, então assim, a gente aprende a tratar melhor o corpo. Pode crer, pode crer. Pular o café da manhã. Nunca. Eu também não. Dormir de maquiagem. Essa aqui é ótima, né? Podia até ter pulado. Olha, nossos convidados podem ser homem ou mulher, então vale a pena. Não, aqui vale tudo, tá valendo, tá valendo. Claro. Olha só, se a maquiagem for 24 horas, dá preguiça de tirar às vezes, né? Mas se ela sair fácil, a gente sempre dorme sem maquiagem. Beleza. Procrastinar. Essa eu respondo amanhã. Tá bom, certo. Desistir fácil. Jamais. Exato. Né? Gastar nunca. muito. Eu posso estar errado, mas agora que eu comecei, vai até o final. Gastar muito. Investir. Gostei. Investir. A palavra aqui é investir. Mentir. Não posso falar sobre isso. Dizer ou ok. Sabe o que acontece com mentir? Mentir dá trabalho também. Tem que ser bastante inteligente para sustentar uma mentira. Tem que fechar muitas pontas. Verdade. A Terra é muito prática. Então a Terra acaba falando a verdade, né? Por preguiça de ter que sustentar uma história muito complexa, né?
E Uhum, ok uhum. eu não uso muito não, mas a quantidade de nés que eu falo chega a ser irritante quando eu edito vídeos. Muito bem. Ser indeciso. Não, a gente se tortura mentalmente depois da decisão tomada, mas antes já toma rápido a decisão. Ser preguiçoso. Com o que não vai dar resultado, ou com se o resultado é pequeno, pode ser. Se vai dar muito resultado, levanta e faz mesmo sem vontade, que a vontade vem enquanto estiver fazendo. E interromper os outros. Meu volume de ar interrompe, minha terra não. Tá. Deixar as luzes acesas. Se eu pago as luzes, nunca ficam acesas. É, e roer as unhas. Até os 14 anos, não mais. Tá. Morder os lábios. Não. Morder canetas. Só as tampas. Perder chaves ou coisas assim. Não, quando a gente começa a fazer as cópias, quando as cópias a gente não pede para alguém, a gente tem que fazer as cópias e tudo fica muito mais responsável. Mastigar de boca aberta. Nunca. Enrolar para acordar. Só mais 5 minutinhos. Adoro a função soneca. Ranger os dentes. Eu sou capaz de num dia de não ter que acordar cedo, manter o celular despertando cedo, só para dizer para ele mais 5 minutinhos por horas e horas, né? Entendi. Só para naquele dia olhar pro celular, quem ganha sou eu. E sim, range os dentes, plaquinha para não reger, para não quebrar. É, é. Falar muito rápido. Acho que não, né? Nossa, esse é um problema. Mas não é da Terra. Eu falo muito rápido. Mas esse não é da Terra. A Terra tem uma carruagem puxada por 7 lindas tartarugas. Né? Huskies, cavalos e trem-balas, outros elementos têm outras carruagens. Né? A carruagem da Terra é a carro de boi. Né? Muitos tarôs trazem no cavaleiro de terra, né? Ele é carro de boi. Né? Não outras carruagens, ou tartarugas mesmo, né? Dependendo dos outros tarôs, o Pajem de Ouros fala muito dessa energia lenta. Então a Terra, na verdade, não fala muito rápido, não. Eu falo, mas não é da Terra. Agora eu acho que eu vou pular a próxima, né? Porque a próxima diz aqui: mexer muito no cabelo. Só na franja. Só na franja. O meu é na sobrancelha. É a sobrancelha. Então eu ia perguntar ao Gil, né? Que você entra junto também. E se distrair fácil, Sam? Não me distraio fácil. Eu paro um assunto que eu estou falando no ponto em que acontece alguma interrupção. A gente segue adiante em todas as outras conversas que precisam acontecer e eu volto no ponto exato que a gente parou e continuo sem me perder, com muita facilidade, o tempo todo. Né? Não me distraio fácil. Tá, fumar, que eu achei que aqui não, né? Mas, sei lá. Não. Em Batucar em tudo? compensação, o que eu acendo de incenso, né? Eu faço Ah, muita fumaça. Não isso fumo. pode ser. Eu não Isso, faço fumo, mas o muito que eu fumaça, é faço de ótimo. fumaça, né? Faço fumaça. Defumo bem. Isso é ótimo. Então, aqui tem o último, né? Batucar em tudo. Sabe? O batucar é uma coisa interessante, Criança, porque foi né? assim que eu parei de roer unhas, né? Foi assim que Ah, eu que parei de roer legal. unhas. Aí, ó, tá Um vendo? É uma dia eu ouvi uma alternativa. pessoa batendo com as pontas dos dedos no balcão de uma loja e ela tinha unhas. E eu ouvi o barulho dela, o tetec, tetec, tetec. E eu fui fazer com meus dedos e com as unhas roídas fazia um tuque, tuque, tuque em vez de um tec, tec, tec. E eu queria o tec dela e eu só tinha um tuque no meu dedo. E eu parei de roer unha porque eu gostei do som que a unha dela fez no balcão. Nunca mais roí dedos. Ruim as unhas.
Muito bem, Arthur. então aqui também nesse quiz, né, uma das coisas bem importantes para a gente falar da Terra é que a gente tem uma série de considerações, revistas, uma série de assuntos veiculados, né, sobre os elementos e nem todos eles realmente fazem sentido, já que a gente não é um elemento só, né? Não tem uma coisa só, a Isso. gente é misturado, Mas a gente é tudo junto e tem uma coisa da misturado. Terra, olha, eu já interrompendo os outros, né? E tem uma coisa da Terra que sobre o batuque que é importante, porque assim, terra é tambor e tambor é batucar. Né? Enquanto o fogo é o sino, né? Enquanto a água tem o pau de chuva, né? E os chocalhos do ar, né? A terra é o tambor, é o coração da terra. Então, o instrumento, o coração da terra é o tambor. Então, acho que o batucar também a gente precisa honrar os tambores, que são a terra. A Exatamente. gente está recebendo a Purnina, que disse que chegou um pouco atrasada, mas está aqui. E a Gabriela está dizendo para a gente aqui que a função soneca para ela adora. Então, aí a gente pode começar, né, fazendo pelo menos uma homenagem e que o Gil queria muito trazer, que a gente até já fez uma referência, mas são uma das músicas mais, assim, né, sentidas, né, não, Gil? Sobre a terra. Eu achei essa música muito interessante para a gente trazer, porque ela fala de uma certa melancolia, né, que eu acho que é bem do elemento terra. Né? Ele faz uma referência a um momento em que ele estava preso e que o homem vai à lua. Né? E aí ele vê numa fotografia a terra lá de cima. Né? E a questão toda do amor à terra, da pátria. Né? Então ele fala, quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, que jamais te esqueceria. Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista. Então eu achei que cabia a gente falar um pouquinho da terra aqui nessa canção. Perfeito. Caetano. Coisa linda trazer terra, né, para nós. E aí Essa nós vamos coisa estar da explorando melancolia da agora. terra, né? Fala, pode falar. Não, essa coisa de melancolia, né, que eu digo para todos os outros elementos, vai fazer o que você tem vontade. E a terra é o único que vai fazer para ter vontade. Né? É isso, né? Demora um tempo para chegar o prazer e a vontade mesmo. Dá uma melancolia. Então, eu que escolhi, na verdade, né, o tarô Videntes da Luz para a gente poder estar olhando os arcanos menores da Terra, né, nesse lugar da Terra, para a gente poder estar aqui, né, observando um baralho muito bonito que foi idealizado pela Chris Ann. Ele teve a tradução pela editora a Isis, né? E que acabou meio que trazendo para os elementos uma abordagem nova, uma lufada nova para aquilo que é tão terra. Né? Então, a apresentação da gente da Terra vai começar falando um pouquinho sobre a Terra de Touro. Né? Essa terra cheia de valores, essa terra cheia de estabilidade. E aí? O que vocês têm para falar dessa terra maravilhosa? A terra de touro é uma terra que traz segurança, né? Que traz realmente a estabilidade, que paga para não se incomodar em umas coisas, né? Então, né? Eu acho o máximo quando a gente não quer se incomodar e quer ser estável, quer ser tranquilo, diz, ou, né? Não é ou mato ou morro, né? Ou fuge pro mato ou fuge pro morro, que é de terra. Né? E tanto mato quanto morro, vamos fugir para eles que é de terra. Então, essa busca de segurança, de estabilidade, de garantias, de certeza, né? E essa ideia de ver o planeta, né, Terra, como uma fonte abundante de recursos, né, que dá para todo mundo, né, nutrindo toda uma grande mãe nutridora, né, dando o alimento necessário para a vida, isso é muito elemento touro, isso é bem terra. O taurino quer que todo mundo esteja alimentado, né? Que haja comida para todos, que haja comida na mesa, né? Que tenha na despensa.
É uma coisa muito, muito interessante, muito bacana. A gente trouxe aqui do tarô, né, os 4 primeiros arcanos menores do tarô do elemento terra, para a gente conversar um pouquinho. Eu queria ouvir um pouquinho do Sanders sobre o As, né, o 2, o 3 e o 4, nessa representação do tarô. A gente colocou alguma coisa ali em cima. Prefeito de prosperidade ali, né? Falando um pouquinho desse lado. E o lado mais também de apego, né? Então, avarento, tem um pouco dessas coisas. As primeiras 4 cartas falam um pouquinho disso, né? O As de Ouros, todos os ases são um começo, são um início, né? Então, o As de Ouros é o início dessa abundância, o início, é uma iniciação mesmo, né? Na matéria. É quando a gente se torna um iniciado, né? Num assunto, seja ele amoroso, espiritual, né? Financeiro ou de saúde, quando a gente, né, começa a trilhar a história. E fala de começar a adquirir maturidade, quando eu realmente uma posse, né, daquele assunto. É uma carta que fala de maturidade, fala de abundância, né, fala dessa iniciação. Quando eu não sou um calouro mais no assunto, agora eu comecei, agora eu sei. Né? Agora eu estou de posse disso. É uma carta super maravilhosa quando ela sai nos jogos, um As de Ouros, né? A gente diz, cara, você tá com a moedinha na mão, né? É isso mesmo, tu entendeu, tu começou a materializar, tu começou a realizar. Tu é o dono tu é o dono do teu caminho, né? Dono do teu resultado, dono da tua história, tá na tua mão, super lindo, né? Já no 2, a gente tem essas duas possibilidades, né? Então o 2 é o impasse, né? O 2 de Ouros, ele é um impasse, a gente precisa saber, né, se eu fico ou se eu mudo, né? Os dois têm sempre duas possibilidades, e a Terra não gosta de mudar, como você falou, né? Então, assim, não é hora de fazer mudança. Para mudança, para a Terra é um desafio. Então, o 2 de Ouros, que traria uma proposta de mudança, mas quando no naipe de Ouros, ele traz essa proposta de mudança, cria um impasse. Qual que é o certo? Qual que é o estável? Qual que eu vou perder menos, né? E muitos tarôs, até quando saem essa carta, o 2 de Ouros, eles pedem para a gente viver momento a momento, sem pensar no futuro, lidando com o momento presente, que naturalmente a escolha se faz, né? Então ela fala muito desse momento de um impasse em que não dá para pensar muito no futuro e nas possibilidades, porque é mais tortura do que ajuda, né? Então ajuda a viver no momento presente. Essa energia taurina, quando chega então no 3 de Ouros, né, ela fala de trabalhar, de fazer. Esse tarô é lindo, mostrando uma tecelagem, uma tapeçaria sendo feita. E o 3 de Ouros é a carta do trabalho, né? Vamos organizar, vamos trabalhar. O que a gente pode fazer para fazer funcionar o relacionamento, para fazer funcionar a carteira, para fazer funcionar a saúde, né, para fazer funcionar, né, o caminho espiritual, quais são minhas práticas, quais são minhas disciplinas, quais são minhas rotinas, as minhas funções, o que eu preciso botar cada coisa em seu lugar. Então toda a trabalheira que dá alcançar um resultado está no 3 de Ouros, né? A gente até pede orientação, me ensina, me explica qual o jeito certo, né, de fritar o ovo, de tratar bem as pessoas que estão à minha volta, de investir meu dinheiro, né, de me alimentar, né? Então para cada, né, de acender a vela, se eu assopro, não assopro, se eu abafo, o que eu faço, né? Qual é a hora certa, qual é o dia para acendo dentro ou fora de casa. Então todas as orientações que eu preciso e todos os trabalhos e as rotinas estão representados, né? Alguns tarôs vão chamar essa carta de orientação, outras de trabalho, outras de construção, outras de edificação, mas é tudo, né? A organização vai falar tudo que precisa ser feito para conseguir esse bom resultado ao longo do tempo, sem pressa e com prazer, né? Porque a gente está falando de uma energia taurina, né? Então, eu estou pintando a mesa, mas enche a minha taça de vinho. Eu estou pintando a mesa, mas bota uma música pra gente. Eu estou pintando a mesa, né? Mas eu vou dormir, esperar secar essa primeira demão. Amanhã a gente vem dar a segunda, né? Dá uma trabalheira, mas pode ser curtido, prazeroso. Vamos lá, é terra, né? Não precisa seduzir. Não é uma carta que fala de sangue, suor e lágrimas. Não, 3 de Ouros é legal. 3 de Ouros a gente vai vendo o resultado. 3 de Ouros a gente vai crescendo e vai curtindo, a gente vai cantando enquanto vai construindo. É uma carta boa. Legal, curtida. Se fala E hoje aí, em dia sobre a gente isso. começa a ver. A gente fala hoje em dia, né? O que você falou é Sim. sobre isso, né? É sobre isso, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, quando a gente chega no 4 de Ouros, dá um medo de perder, dá um medo de não ter, dá um medo de que aquilo que eu tenho, se alguém pega, eu vou ficar sem, né? Aí o 4 de Ouros, eu entro em contato que vai que não tem para todo mundo. A gente entra na ilusão de que não vai ter para todo mundo, de que não vai ter para todos, de que não vai ter suficiente, de que é meu. Esses dias eu vi uma pessoa comprando uma empadinha
e dizendo pro dono da loja assim, manda entregar no meu trabalho, e diz assim, é com amor para você, para as pessoas do meu trabalho pensarem que eu ganhei de presente, para eu não ter que dividir com o pessoal de lá. Então, assim, essa avareza, né? Essa limitação, esse apego, esse medo de perder é meu, minhas coisas, meu Deus, meu amor, É, meu dinheiro, né? Meu espaço, minha saúde, meus hábitos, né? Meu. E se pegar, eu mordo, né? Isso é o 4 de ouros. É o medo de perder e o apego, né? E a avareza, né? Sentar em cima do tesouro, né? E ficar de tio Patinhas, né? Não importa quanto eu tenha, é meu. Ninguém tasca. Eu vi primeiro, né? Botei a cerquinha em volta. e aí que Isso são também é da visões Terra. Uma muito, parte das sombras da então, Terra. bem da terra e da sombra, principalmente dessa terra taurina, né? Essa coisa bem meu, assim. Não dividir, bem guardar. Isso é da terra, né? As terras toda guarda aquela coisa. É tudo gnomo mesmo, doente. Então, E aí a aí, gente tem uma mudança de terra, né? Na terra de Virgem, que tem um outro gênero de movimentar, que tem uma produtividade, que tem também muita movimentação, é a terra mais cheia de movimento que a gente tem, né? Como é que fica aqui? Você ia falar alguma coisa, né, Gil? eu ia falar o seguinte, que quando ela chega em Virgem, né, ela pergunta se isso tem utilidade, né, ela quer ser prática, ela quer resolver, ela quer organizar, né, um pouquinho do que Virgem pode estar falando. E também na questão que o Sanders falou do 4 de ouros, também tem outra palavra que a gente está usando muito, que é o gatilho, né? Então você lá passou fome num determinado momento da sua vida e você alcança alguma coisa e entra nessa energia do 4 de ouros de egoísmo. Não quero voltar lá atrás, não quero passar por aquilo de novo. E aí cria essa energia de egoísmo, né? De você se resguardar, né, em função de gatilhos do passado, de coisas que você viveu às vezes. Eu quero É aproveitar isso também mesmo, para né, poder Gil? falar oi para Cris. Beijo, Cris. Seja bem-vinda no grupo. Legal. Quando a gente entra nas nossas sombras, né? Existem várias sombras, né? Cada uma dessas sombras tem um gatilho por trás. Você está coberto de razão, né? Assim, toda atitude aparentemente feia na superfície tem por trás, né, uma ferida, né? Então tem lá uma criança ferida que faz um adulto ter um comportamento não tão bonitinho. Então assim, né? A gente e cada uma dessas feridas, né? Então pode desencadear uma sombra um pouco lá na frente, né? Esses gatilhos que você falou são de imensa importância e no 4 de ouros eles aparecem, né? Alguns deles acontecem. Sabe, se eu guardo todas as maçãs, elas começam a apodrecer, eu perco. Né? Se eu guardo todas as roupas, né, eu começo a não usar e eu posso engordar, emagrecer ou dar traça e eu perco. Em vez de ter, né, quando eu guardo, eu perco. Né? Se eu guardo todo o dinheiro, daqui a pouco o dinheiro vira cruzeiro, cruzado, cruzado novo, real, né? E aí ele perde valor, eu perco. Né? Boto lá, a inflação come o valor do meu poder financeiro, né? Se eu guardo do meu amor, a pessoa que eu me relaciono, em vez de viver esse relacionamento, né, eu perco o relacionamento. Né? Se eu fico guardando Deus dentro de casa, num oratório, em vez de praticar ele no mundo, eu perco. Né? O 4 de ouros leva aos 5 de ouros, né? E os 5 de ouros, né, vai falar um pouco de o movimento vai gerar as consequências, né? A Virgem é um movimento de o que fazer com o detalhe que eu estou perdendo. Virgem é crítico e ele olha aonde a gente está perdendo e precisa ser corrigido, né? Virgem, como você falou, né, Gil, onde precisa ser organizado, melhorado, botado tudo em ordem, né? E a passagem do 4 de ouros para o 5 é uma passagem que fala como curar, né? Aonde eu estou perdendo? Aonde está a ferida? Né? Aonde está o machucado para ser curado? O 5 de ouros é uma carta que mostra a gente olhando para essa ferida, olhando para essa sombra, né? Olhando para aquilo que precisa ser organizado, né? Curado, né? Botar as medicinas, os remédios em cima, né? Aonde eu fiquei pobre, aonde houve prejuízo, aonde o baú virou e eu perdi as moedas, né? Aonde eu olho e parece que a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? O outro ficou bem e eu me ferrei, né? O outro está melhor e eu não tenho. O outro é mais evoluído espiritualmente, o outro tem mais visualizações no YouTube, o outro é mais beijado e mais amado do que eu, o outro tem mais dinheiro do que eu, né? Então, o 5 de ouros é entrar em contato com essa sensação de ser forasteiro, né? De não ter
não recebo o meu valor, o prejuízo, o pobre, tá no 8. É o 5 de ouros, né? Que aí a gente entra nessa energia realmente de virgem, que olha para o detalhe que está fora do lugar. Eu brincava dizendo 7.523 azulejos no banheiro, um torto. Adivinha para qual virgem vai olhar, né? Só aquele que salta aos olhos como neon piscante, aquele quadro torto, aquela ponta de tapete dobrada insuportável que precisa ser corrigida, né? Isso é bem uma energia virginiana, é essa terra que coloca as coisas em movimento, e que bom que coloca as coisas em movimento, porque tem que curar as feridas mesmo, né? Que bom que tem essa medicina virginiana para curar as feridas. A gente tem uma pergunta bem legal aqui da Beth, né? Cada carta traz as qualidades dos 3 signos de terra? Existem muitas formas de fazer essas organizações, como existem muitas linhas, né? Várias linhas dentro da astrologia, dentro do tarô também, né? Algumas linhas de tarô fazem as primeiras cartas ser touro, depois virgem, depois capricórnio, como a sequência que aparece no mapa astrológico. Outros, as primeiras cartas são Capricórnio, as do meio são taurinos e as últimas cartas do tarô são virginianas, como cardinal fixo e mutável, que é o ritmo dos signos na astrologia. Tem outros que vão fazer esse mesmo movimento das cartas, não pela astrologia, mas pela numerologia, pelos chakras, pela cabala, né, pela sequência energética, simbólica dos números, são várias formas diferentes. Mas, resumindo, sim, pela astrologia também dá para associar a sequência de cartas à sequência, né, dos signos. Funciona muito bem e é encantador. Né, casamentos de instrumentos diferentes sempre dão filhos mestiços com uma beleza encantadora. Muito bem. Na verdade, Elizabeth Nakata, a ideia foi que em touro, nessa energia que touro tem de começar, de fazer, dessa coisa do apego, nós deixamos as primeiras 4 cartas. Aqui a gente vai trabalhar com uma energia, com as 3 cartas do tarô, trazendo essa coisa do separar, do organizar, do receber algo para poder melhorar, né, de planejar. E lá em Capricórnio a gente vai ter um sucesso, porque a gente se esmerou, a gente produziu, a gente ganhou, né? Então foi essa a ideia. Mas como já foi explicado aqui pelo Sanders, né, vai depender da forma com que você olha e que você trabalha isso. É só para ter uma ideia geral. Uma linha de pensamento, é uma linha de pensamento. Por onde a gente poderia correr, né, pelas cartas, fazendo um casamento bacana e dinâmico entre tarô, entre elementos, entre temperamentos e astrologia. Né, já que a gente está falando do temperamento melancólico ao longo de todo o caminho. Né? E aí, como é que você falaria desses 6 de ouros? Né, esses 6 de ouros, porque a gente acabou de ficar pobre, né? Isso, percebemos e diagnosticamos o problema no 5 de ouros, né? O 6 é o tratamento, né? O 6 a gente começa a tratar, a gente começa a curar. O 6 é todo melhoramento, o 6 é todo aperfeiçoamento. O 6 é toda essa energia que vai sendo construída, vai construindo um movimento em direção ao sucesso. O 6 diz, né, realinhou, voltou para o caminho certo, né? Estamos curando, né? Está reabilitando. O 6, ele é muito fisioterapêutico, né? Então ele ajuda a gente a estar recebendo de volta o poder de ter poder, de fazer o melhor, o que dá resultado, o que funciona, né? Então ele é a atitude precisa, correta, que habilita a gente a alcançar resultados. Quando um 6 aparece num jogo é maravilhoso. Diz assim, ó, segue por aí. Não está resolvido, mas está resolvendo. O 6 ainda é gerúndio, né? Então está resolvendo. É por aí mesmo, é uma carta maravilhosa, né? E também é uma carta que ajuda a gente a entender as compensações. Ok, deu errado, passamos por um vucu-vucu, deu um rolo. Em compensação, eu aprendi, né? Eu cresci, eu evoluí, não caio mais naquele buraco de novo, né? Então vocês, a gente também consegue enxergar todas as coisas boas que aconteceram, né? Também enquanto a gente estava nos momentos difíceis. Vocês também, a gente compreende todas as compensações, né? Né, eu não tomei a comida mais gostosa, em compensação era mais saudável. Né? Eu às vezes não estava no momento em que eu estava podendo ocupar todo o espaço no relacionamento. Em compensação, a outra pessoa que eu gosto ficou feliz e a gente está aproveitando da relação. Né?
eu tive que fazer um ritual muito complexo espiritualmente. Em compensação, agora eu estou iniciado, consagrado, sagrado, alinhado, apresentado aos seres da 11ª geração, da 2ª dimensão, né? Então, né, todas as incompensações da trabalheira que deu e das coisas que não foram tão simples ou fáceis, a gente recebe no 6, né? E aí, quando recebe, chega no 7, as coisas já estão mais curadas pelo 6, as feridas vistas no 5 estão curadas no 6, e agora no 7. Tudo que a gente fez, que podia fazer, a gente fez no 6. Quando a gente chega no 7, agora a gente precisa fazer a não ação. Agora é hora de ter paciência. Agora é hora de deixar um negócio e seguir sozinho. Eu já amassei o pão, agora tem que deixar ele crescer, né? Agora tem que descansar. O 7 é aquele momento virginiano em que eu já botei o medicamento aí em cima, já enfaixei, agora não mexe, não coça, né? Não fica futucando, deixa aí, né? É repouso, né? Adoro falar repouso absoluto para os outros elementos. Repouso, né? Para a terra é fácil. Quero falar para os outros. É repouso, né? 30 dias sem dirigir, 20 dias sem mexer, 40 dias sem levantar, né? 60 dias sem fazer esforços, né? Sem se incomodar, esforços. Então, assim, oficialmente, né? Quando a gente chega no 7, é realmente um momento dessa descobrir, né, essa paciência. E se não tiver paciência, em alguns tarôs, o 7 mostra a falha, cai um raio na tua cabeça, tu não entendeu nada, né, tá fazendo de novo errado, né, caiu lá no 4 pro 5 de novo, né, e quem teve paciência no 7, nossa, né, vai ter um ótimo resultado. Mas a Terra, ela é paciente, ela é obediente. Tem essa vantagem, né? Você concorda? Que ela é obediente, que ela é paciente? Concordo. São os únicos que seguem as orientações médicas. Isso. Segue a bula, né? E aí Segue por a isso bula. que entra. 8 horas não é segue a 7 nem bula. 9, 6 Isso. e 6 horas. Segue a receita, segue a bula, segue o processo. Né? Isso é bem da Terra. E aí vem justamente desse 7 de ouros, cabe muito bem entrar para a Terra de Capricórnio, né? Começando inclusive por essa cabra, não é? Essa que a gente tanto gosta. Essa cabra capricorniana sempre tem 4 perguntas. Primeira pergunta, como é que chegou lá? Segunda, como é que tá lá e não cai? Terceira, como é que o bicho sai de lá? Né? Uma vez estando ali. E quarta, vive como ali? Que não tem nada para comer, não tem nada para beber, pelo amor de Deus, né? Sai daí, ou não sai daí, fica aí, né? Eu vou te salvar, vou pegando. Meu Deus, como é que tu chegou aí, né? Então, a gente vê os resultados. Quando a gente vê uma pessoa com muito resultado, a gente tem essas perguntas, né? A pessoa vivendo uma linda história de amor, como é que chegou aí? A pessoa muito rica financeiramente, como é que chegou aí? A pessoa iluminada espiritualmente, como é que chegou aí? Né? A pessoa, né, com aquele 94 anos de idade, né, Hermógenes, com os pés para cima, cabeça para baixo, né, Yogi, como é que tu chegou aí? Né, com genética, com o corpo, que faz tanta bagunça, triglicerídeo, ácido úrico, colesterol, diabetes, como é que tu chegou aí? Né? Então, assim, oficialmente, quando a gente vê o resultadaço, né? Casa 10, Capricórnio, meio do céu, e que passou uma vida inteira saturnina, né? Assim, traduzindo para o português. Depois que você chegou a se sentir totalmente realizado na vida, depois de muito esforço, dedicação e responsabilidade, como é que tu chegou aí? Como é que tu fica aí? O que tu come aí? E como é que tu sai daí? Né? Então, 4 perguntas quando a gente olha essas cabras penduradas, né? Parece gente no colar de Deus. Ou seja, quando alguém perguntar para alguém que tem essa energia capricorniana de êxito, como é que você conseguiu alcançar esse sucesso, mostra essa foto da cabra e resolve a resposta. Isso. Pergunta pra cabra. 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 Como é que ela deu conta disso? A Purnina está dizendo que ela não suporta ver essa foto dessa cabra. Que agonia, né? A agonia, dá nervoso. E a Beth falando que as terras são by the book. Pois é. É verdade.
É verdade, é verdade. Completamente. Tá no manual, tá no manual. Né? Isso. E aí tá no manual Ah, entrar nas 3 últimas, né? Pelo menos dentro das numeradas. isso. 8 de ouros, né? Já começa a abrir as oportunidades, né? A gente já está aprendendo a fazer prudente, fazer certinho, fazer como está no manual, né? Quando a gente é muito novo, muito jovem na vida, a gente faz o que tem vontade, né? Aí depois um dia, graças a Deus, a gente faz 30 anos. E aí então Saturno começa, né? Saturno leva uns 30 anos a dar uma volta em torno do Sol. A gente começa a amadurecer. Depois dos 30, a gente não faz mais o que tem vontade, a gente faz o que sente que precisava fazer. Aí lá perto dos 60, quando Saturno passa de novo, a gente para de fazer o que sente que precisa ser feito e começa a fazer o que entende que é melhor, né? Essa maturidade que é a Terra, né? Que eu falava da maturidade lá desde o As de Ouros, né? A maturidade que é a Terra, quando chega aqui no 8 de Ouros, né? Essa é maturidade. Então é oportunidade, tá aprendendo a ser prudente, tá aprendendo a fazer simples, a não tentar reter tanta coisa que nem lá no começo, né? É mais clean. Mais clean é mais fácil de manter. Né, dá menos trabalho, dá mais resultado com menos. O que tudo eu posso fazer com menos de trabalho que vai ter? A gente, na 8 de ouros, a gente bota em débito automático. Pensa num troço massa, meu. Débito automático, né? A vida fica mais simples. A gente não perde a oportunidade, não perde as datas, não paga com multa, né? A gente aprende a ser prudente e simples, a gente antecipa e simplifica, né? Então, todo o trabalho, a oportunidade, a simplicidade, né? A capacidade de fazer com precisão está no 8 de ouros, né? E aí sabe o que acontece quando faz isso? Dá certo! Funciona! Né? Uhul! E esse é o 9 de ouros. O 9 de ouros é a hora de colher, né? É a colheita, é todo o ganho que dá para e quando uma árvore está madura, a gente percebe que não precisava ter retido os frutos porque não ia ter para todo mundo. Uma árvore madura nem tem como eu comer tudo aquilo. Né? Gente, eu estou entregando de sacolada na casa de vocês porque está sobrando lá em casa. Né? Tá sobrando, faça doce, congela, faz compota, né? Faz qualquer coisa, porque tá sobrando. Quando a terra, o elemento terra é abundante, dá resultado, sobra para todo mundo, né? Quando chega lá no Capricórnio, é um ser social, sobra para todo mundo, vira nome de praça, nome de aula de centro social, nome de rua, né? Tudo certinho, então é para todo mundo, é social. Então, realmente, quando chega lá no 9 de ouros, é a recompensa, é o satisfeito, é a hora da colheita, é o ganho que tem a ver com o grupo todo, né? Só que tem uma coisa, colheita dá trabalho. Então, o 9 de ouros ainda tem o trabalho de ir lá e colher. A colheita é abundante. Todos os pezinhos deram flor, deram fruta, deram milho, né? Então, assim, todo mundo saiu ganhando. Né, os filhos, os netos, os bisnetos daquele casal, todo mundo recebeu a herança daquele dinheiro, todo mundo saiu, sabia a sabedoria do livro publicado daquele grande mestre, todo mundo saiu ganhando com aquelas práticas de saúde, né, que foram diversificadas e compartilhadas, todo mundo saiu ganhando quando chega lá no 9 de ouros, em todas as áreas. Né? Mas o 9 de ouros ainda dá trabalho, tem que ir lá colher. Viver com o que foi colhido, viver com o que está na dispensa, né? Não é o resultado chegando na minha mão, mas o resultado já chegado, já está na dispensa, é o 10 de Já ouros. está na mão, né? É isso aí. O 10 de ouros é a riqueza, o 10 de ouro é a glória, é deitar na cama da fama que tem, né? É honra, é viver com o que está na dispensa, não é a colheita, é colhido já. Né? E aí o 9 de ouros sabe que nós somos o mundo inteiro, nós somos todos o mundo, tem para todo mundo somos nós. É o ganho que todo mundo fica de mãos dadas em volta do planeta, né? Porque tem para todo mundo. É buffet de café colonial germânico, né? Vai lá e come bastante, senão vai sobrar e vai fora, né? Tem para todo mundo, né? Então é um momento transbordante. E essa jornada, né, do elemento terra que começa lá no As, né, e é isso que no final acontece, né, esse partilhar, essa riqueza, né, que agrega, né, que traz essa segurança e essa estabilidade, né.
E aí eu tenho uma pergunta para o Sam, né? Uma das coisas que eu percebo que mais dá dúvida na maior parte de todos aqueles que estão estudando, que estão no caminho do estudo do tarô, o que eu faço com essas figuras? Né? Quem são essas figuras? Por que tem a realeza? Por que a gente tem que trabalhar com esses caras? É gente? É informação? É emoção? O que faz com essa turma? Né? É bem interessante. A realeza, ela é quando o tarô sai de uma única dimensão, né? Fogo, terra, ar e água é uma única dimensão, né? Então, e a gente começa a ter duas dimensões. Então, a realeza começa a acontecer dois elementos juntos. Começa a acontecer duas dimensões ao mesmo tempo. Então, é pessoas e é informação. E é as duas coisas, né? São duas dimensões. O pajem, todos os pajens são elemento terra. E aí, o pajem de ouros, o naipe de ouros é elemento terra. Então, o pajem de ouros é quando a terra se encontra com a terra. Todos os cavaleiros é quando a terra se encontra com o ar. O cavaleiro de ouros. Todos os cavaleiros são ar. Todas as rainhas, todas as damas são água. E aí, quando é a dama de ouros, que é terra, é quando a água e a terra se encontram. Né? E todos os reis são fogo. E quando é o rei de ouros, é quando o fogo e a terra se encontram. Então, ele começa a gente para pensar o desafio da carta da realeza, das cartas da realeza, é pensar em duas dimensões coexistindo, ambas respeitadas ao mesmo tempo. É como se uma energia fosse uma festa e outra energia fosse o trabalho. E as duas vão acontecer ao mesmo tempo. E a gente vira o garçom da festa. Né? Continua tendo festa e continua tendo trabalho. E a gente precisa botar os dois juntos e ver como ambas funcionam, né? Simultâneas. Né? E é uma beleza nisso, porque o valete, ele ainda está, é o começo disso, ele é o calouro. Quando mistura o elemento terra da terra aqui, ele está curioso para a aventura, ele está começando a materializar. É o princípio da agitação molecular, ele não é agitado, não tem tanta força dos outros elementos, é só terra pura. Ele está começando a entrar na floresta para ver no que tem lá. Essa curiosidade, esse especulador, esse campo de possibilidades de tudo que a gente tem para materializar, é o pajem que traz. E aí, quando a gente entra no cavaleiro, né, já começa a colocar as coisas em movimento. Todo cavalo tem cavaleiro, começa as coisas em movimento. Mas é o movimento da terra. E se é o movimento da terra, precisa saber que ele tem 3 velocidades. Devagar, quase parando e parado. E a mais rápida é devagar. Porque é assim que a terra se move. Né? Os outros cavaleiros se movem com muito mais velocidades. Mas o cavaleiro da terra, ele é um cavaleiro que diz calma, lento, respira, inspira, não pira, né? Então ele realmente, ele traz menos agitação, ele é mais sinestésico, tem que ter cheiro, gosto, ele vai devagarzinho. E como todos os cavaleiros são ar, né, ele começa a botar em prática tudo que ele pensa, ele precisa planejar para realizar. E aí, se vai planejar primeiro e não sai fazendo, é mais devagar, demora mais tempo. E isso é que ele fala, vai devagar, vai planejado, né, porque assim a gente garante uma boa terra. E aí quando chega nas rainhas, né, elas já estão sentadas no trono para aproveitar o elemento água. E quando a água encontra a terra, o resultado é fértil. A terra deixa de ser árida. E essa fertilidade da terra fala que as rainhas de terra sempre florescem, frutificam, cuidam do corpo, cuidam da fertilidade da vida, cuidam do corpo físico que é tão terra. Né? Então, meu corpo no relacionamento, meu corpo quando ganha dinheiro, meu corpo quando cura a saúde, meu corpo, minha sensação física, né? Minha sinestesia quando eu estou meditando ou rezando. Né? Então, traz todo esse florescer que segura, sustenta, mantém e nutre o que eu estou fazendo. E o grande patriarca aqui, né, o grande rei de terra, ele é o abundante, ele é o rico, ele é o ricaço, né, ele é o cara que não tem medo de perder, ele produz, né, ele realmente é o dono do tesouro, ele é o cara que tá de boas, porque tá resolvido, ele é o fogo, ele é o máximo da energia que a terra pode alcançar, é o fogo da terra. Você me fez lembrar aqui de uma conversa hoje, né, com a minha querida secretária do lar, que me ajuda aqui. Ela falou assim, ai, Fernanda, como seria bom, né, a gente poder simplesmente chegar ali e dizer assim, olha, eu quero aquele carro ali para mim, pegar e trazer para casa. Né, eu entrar em qualquer lugar onde eu preciso, ir lá, eu preciso trazer para casa. Ela falou assim, acho que essa é a única vantagem de ser rico, né? Então, aqui tem um lugar de poder escolher tudo o que eu desejo,
né, de poder usufruir de tudo que se deseja, de ir lá, escolher e trazer. Então esse é um lugar do rei de ouros na minha visibilidade, né? Aquele que já realizou tudo, vou lá e trago para mim. Simples assim. Não quero saber o preço, passa no débito e não precisa da minha via. Tipo isso, eu nem sei o que é que tava ali, eu só quero, e ponto, né, meu, pronto, acabou-se que era doce. Então eu achei muito interessante. Tem um ditado que fala que o sol é para todos, mas a sombra é para poucos. Perfeito. Essa é bacanérrima. A Maria J está com a gente, dando boa noite, dizendo que está adorando tudo que está acontecendo. Muito obrigado, Maria J. E aí a gente tem essa música linda, né? Eu que sempre fui super fã do Milton e que, querendo ou não, Milton Nascimento sempre cantou muito as coisas da terra. E o debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra. Como é que faz para afagar a terra? Conta para mim, hein? Né? Terra é um bicho, às vezes, como é que afaga a terra? Vamos pensar sobre isso? Coisa difícil afagar a terra. Para afagar a terra, primeiro tem que deixar ela mais úmida, né? Se ela está seca, vai machucar os dedos de quem afaga, né? Então tem que umidificar a terra para poder afagar a terra, né? Nos próximos Taroflix, e fica o convite, quando chegar no elemento água, vão descobrir que essa água é um monte de emoção. E quando a terra, nos momentos em que a terra está mais emocionada, né, é onde ela pode ser afagada. A terra não pode ser afagada o tempo todo, senão vai machucar o dedo de quem tenta, né? Mas quando ela está emocionada, ela é extremamente fofinha para afagar, é muito gostosa, é lama, é argila, rejuvenesce e desintoxica, né? Afagar a terra é maravilhoso, mas ela tem que estar úmida, umidificada para isso, né? E sobre o pão, né? Pensa num troço que a terra gosta, né? É de pão. E quando os seres da terra não podem comer pão, né? Eles têm que encontrar um jeito que realmente vale a pena. Eu penso assim, nesse temperamento melancólico da terra, a terra ela se doa, ela se dá muito. E nem sempre a gente reconhece. Então, nesse afagar a terra, é dizer para a terra assim, olha, eu sou grato por tudo isso que você me dá. Às vezes nós não te damos o valor que você merece, que você tem. Então, afagar a terra, agradecer a terra por tudo que ela nos manda, nos dá, nos alimenta, né? Então, eu sinto muito nesse sentido também, o afagar a terra. Reconhecer a terra, né? Reconhecer que é um planeta, né, que é um elemento importante. Então, assim, recorda que as terra conecta, constrói e entrega. E aí a gente vai começar a trazer algumas das nossas, né, viagens de misturar esse elemento da terra com algumas questões de filme, né? E um dos que, querendo ou não, já ganhou 10 Oscars, é um dos mais antigos, um dos primeiros longa-metragens, né? O Gone with the Wind. Então, aqui a gente tem uma das representações da Terra, né, Gil? E a gente continua fiel a ele. Eu queria falar desse filme, porque, trazendo o Sandesh aqui para falar da Terra, essa mulher, ela chega na terra dela, na terra dos pais dela, que ela tinha uma terra boa, uma casa boa, e ela chega com tudo destruído. E ela olha para o chão, onde tinha tanta plantação, e ela tira um nabo do chão, e a fome era tanta que ela pega o nabo e come, e aí ela vomita. E ela fala que nunca mais ela ia passar fome a partir daquele dia. Eu falei do gatilho, né? Então ela diz assim, eu vou fazer de tudo pela minha terra, eu vou reconstruir a minha terra. Então eu acho que esse filme tem um clamor muito grande. E só para rever aqui, são 12 Oscars que eles ganharam, entre eles o Oscar da melhor atriz coadjuvante, que é a Rachel McDaniel, que fez a Mami, que era aquela chamada... Mami, que é a atriz negra, sim. E a atriz ela não teve direito a sentar dentro do Oscar no local de nobreza, porque o negro não tinha esse direito.
Então a gente fala muito de terra, de direito, dessa coisa da diversidade, né, que fala fundo no nosso coração. Então eu trouxe esse filme para a gente discutir isso. Queria saber o que Sandesh pode acrescentar a essa fala. Quando eu penso na terra, né, e nos direitos adquiridos e na dificuldade de fazer mudanças, eu vejo que muitas vezes ao longo da história da humanidade é tão maravilhoso quando a terra consegue trazer um novo direito adquirido para não perder mais isso, né, que a gente é da natureza da terra não retroceder. Mas antes de não voltar adquirir atrás. um direito, né, é tão ruim passar tanto tempo com falta de respeito para coisas tão importantes, né? E acho que ainda hoje em dia no planeta, em muitas culturas, alguns direitos ainda não foram adquiridos, né? E vou ficar muito feliz quando cada um desses direitos forem adquiridos. Eu gosto de celebrar a Terra no momento luz dela, em que ela traz estabilidade de cada um dos ganhos, né, dos direitos, mas reconheço que até conseguir chegar nesse lugar, ela passa por muita coisa que diz respeito, que é árida, como eu falei, da terra árida, da terra seca, da terra dura, né, e que não muda, não evolui, não progride, não desenvolve, e que fica com um pensamento arcaico, né, e triste, como pensamentos preconceituosos, como com esses tabus, com essas questões de desrespeitosas, né, para várias situações da humanidade. Você está falando da questão especificamente dos negros, né? A gente tem questões com as orientações sexuais, com as questões ligadas à própria mulher, né? Olha quantos Ao feminino, feminicídios sem durante esse senso. período de pandemia que Isso. aconteceram, né? O feminino, né? E aos velhos, né? Então, assim, tantos pedaços da nossa cultura, né? A uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, quantos pedaços da nossa cultura ainda falta ter direitos, né? Uma vez adquiridos pela terra, vão se sustentar, mas até adquirir, né? Nossa, tem que ser que nem a Scarlett O'Hara que diz: eu seguro a terra vermelha de Tara e eu vou voltar para a terra vermelha de Tara até o troço funcionar. Tem que persistir mesmo. Tem que persistir, inclusive para ver esse filme que é imenso, longo, gigantesco. São 26 dias de 3 horas que nunca acaba. Mas é isso mesmo, mostrando a persistência até alcançar esse resultado fantástico e maravilhoso de uma linda história de amor para conseguir o que é dela por direito. É maravilhoso o filme. E aí temos também, já entrando, aproveitando para esse próprio lugar, né, o Revenge, né, que também traz esse outro lugar, né, Gil? Vou deixar ele contigo, esse tema. O Revenge, ele fala de um sentimento de família, onde alguém perde o seu pai, perde seus direitos, né, e através da corrupção, do dinheiro, né, a menina se vê numa situação em que ela fica abandonada num lugar onde ela é criada de qualquer forma, e aí ela fica adulta, fica uma jovem, e ela vai resgatar, ela vai essa terra dela, né, cheia de espinhos, né, que foi o que ela criou, que ela conseguiu crescer dentro dela, essa mágoa, né, e ela aí revenge, ela se vinga, né, ela volta para vingar o pai dela, ela volta para ter direito ao que ela teria direito. E aí toda a trajetória do seriado fala disso, né? Então eu trouxe também desse elemento terra, né? Essa coisa de você trazer, voltar o nome da sua família, colocar o nome da sua família de novo, limpar o nome do pai dela, né? Então traz toda essa energia. E também gostaria de ouvir o Sandes, se isso aí também está dentro dessa terra. Terra é tradição, né? A tradição, os brasões, a continuidade, como eu falei, é o passado, né? Não é o futuro, né? Mas a Terra trouxe para a humanidade, por exemplo, as questões de sobrenomes, né? Então, né, de que família você é, de que sobrenome você é, porque os sobrenomes foram criados para saber quem seria o dono da Terra, quem é o herdeiro da Terra, né? Os sobrenomes, muitas vezes, o sobrenome estava ligado à profissão, que é algo do elemento terra, trabalho, profissão, ou o sobrenome estava ligado à terra onde a pessoa tinha nascido, né? Que de novo falamos da terra. Então são dois jeitos de criar sobrenomes, ou profissão, né? Ou a terra do nascimento. São dois temas bem terra, né? Bem tradicionais, bem da origem, bem do princípio, que mostram ou a tua origem de profissão ou a tua origem de lugar. Se você é nobre ou se você é burguês. Né, essas duas formas de criar sobrenome e de lutar por esse sobrenome. Eu me lembro de uma passagem, bem como esse filme que você está falando, né, da cena do filme do Game of Thrones, daquela série do Game of Thrones, que pede para aquela menina: esquece teu sobrenome, você tem que virar uma ninguém.
E a última coisa que você precisa para ser ninguém é esquecer seu sobrenome. Ela diz, então, eu vou sempre ser alguém, né? Porque ela não vai deixar o sobrenome dela de lado, né? Ela tinha o lobo dentro dela muito forte, a tradição da família dela muito forte, e ela não ia deixar o sobrenome. E esse filme que você está trazendo lembra muito disso. Quem eu preciso matar, me vingar, resolver para botar de novo a honra da minha família no poder, né? É muito legal. Bem terra mesmo. Não sempre na parte luminosa, mas bem terra mesmo. Também é bem interessante a gente falar, porque a gente já conversou isso em outros Taroflix, sobre a questão do ar trazer essa coisa do hoje, do atual, em que o ar fala um do outro, em que o ar coloca a tua moral, a tua família, joga tudo ali, né? Então, o ar hoje é talvez um dos elementos da língua afiada, da espada, né? E isso porque as pessoas estão passando por esse processo de ter que falar de um, falar do outro, e a Terra ali tentando manter a sua verdade, manter a sua terra, né? Manter o seu patrimônio. E então é um grande conflito hoje dos tempos de hoje. Esse ar vem para falar sobre essas coisas, né? Sobre esse momento. O ar sempre veio, né? Então a veiculação do ar é importante porque é o que nos distingue, né? É exatamente o nosso intelecto mental, é o outro ponto. Mas voltando para a Terra, no Avenida Brasil, a gente tem essa presença, e o Gil trouxe maravilhosamente bem para a nossa conversa, né, um dos nossos lugares nacionais onde a questão da família, a questão da tradição, a questão, né, do certo e do errado, da vingança, não vingança, da retomada do que é meu, né, dessa posse, desse lugar de como é que é meu e como é que é dividido, né, tem para todo mundo, mas não tem para todo mundo, porque a gente tem sempre a luz e a sombra, né? E interessante, a novela é de 2012, do lixo para o luxo. Então eu acho que isso tem muito para talvez o Sandeste falar, nessa relação da terra, do lixo você tirar o luxo, né? Uhum. Gil, isso mostra essa combinação de terra com ar que você estava falando, né? Porque se a terra misturada com o ar tem esse lado sombrio, que é a mentirada, né? A terra também com ar tem esse lado maravilhoso e luminoso, que é a criatividade, porque você não vai do lixo para o luxo sem uma criatividade, né? Precisa ter talento, precisa ter criatividade para fazer luxo, né? E esse talento, essa criatividade é o ar que traz para a terra. É quando a gente deixa a terra arefeita, né? E não compactada. Uma terra argilosa e compactada não vai crescer nada. Tem que ter água, né? Que nem a Elizabeth falou, tem que para a terra produzir tem que ser regada e também tem que ser afofado, o ar também tem que entrar, né, para poder ter espaço para as raízes, ter espaço, né, para a gente poder estar crescendo, evoluindo, desenvolvendo, tem que ter ar para as raízes poderem respirar. E essa é a criatividade, que leva esse ar todo para levar para o luxo, né, desde o lixo da gente, né? Que bom seria se toda essa criatividade para criar mentira fosse uma criatividade para criar progresso, para criar solução, né? E que maravilha seria, né, se no momento de terra, de ter que decidir o futuro de um país, uma eleição, né, para tudo que falassem, alguém olhasse e dissesse bem, alguém com muita criatividade falasse um monte de besteira ou lindas coisas, e a terra olhasse para isso tudo e dissesse prova. Tudo que fala tem que provar, né? Prova, porque terra é assim, é pé no chão, prova, 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 prova. E aí então a gente segue com o que está provado, né? Não com as opiniões, né? Então, isso, assim, segue é com São Tomé, né? Isso, eu quero ver para quê? Na minha mão, na minha Isso, me história não entrega na aconteceu. mão. Quando a gente conseguir fazer isso, aí tá certo. E essa é uma coisa muito da Terra, né? De tentar acertar. O problema é que nem sempre dá tempo, né? O povo passa rápido, as questões passam rápido. Aí tem um filme que é Orgulho e Preconceito, né? E também vai ser trazida o Tempo de Amar. Quer falar um pouquinho, Gil? A novela Tempo de Amar, ela vai fazer um remake do livro e do filme famoso, né? Orgulho e Preconceito, em que se fala justamente do amor, né, na Inglaterra, o quanto que amar, né, tinha que ter a ver com a situação financeira, né? Então, a questão toda do filme envolve, né, a pobreza, a situação humilde da nossa protagonista, e ele se apaixona por ela. E aí todo o conflito na época da Inglaterra, né,
do que um homem com aquela riqueza, com aquela postura, com aquela família, poderia, né, se apaixonar por uma moça simples, de uma família não tão tradicional. E aí também a gente volta a falar da terra, da tradição, dos conflitos, e aí por isso eu trouxe também a novela e o filme para a gente conversar aqui um pouquinho. E a gente traz isso na realidade, né, na matéria, e com todas as dores e delícias que tem isso, né? A história mais famosa na prática, na matéria, na terra dessas, que a gente tem com final feliz e com final triste, né? É a história da Lady Di, né? Que também uma moça pobre que vai se casar com um príncipe, com um rei, e esse é o lado lindo da história, né? Mas depois tem a coisa, né, do final do casamento e depois a morte trágica, e esse é o lado triste da história, né? E aí surge essa questão, né? Nunca houve na Inglaterra uma ex-realeza, né? E como se faz um velório de uma ex-realeza? Faz da realeza, faz de ex, faz de como, né? Então assim, e todas as questões práticas que envolvem, né, essas diferenças de culturas, essas diferenças financeiras, essas diferenças de castas. Se a gente pensa na Índia, né, as diferenças de castas que tem e tudo, de várias culturas, né? Não é uma questão especificamente europeia, a gente vê isso todos os dias acontecendo, né? No Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Então assim, existem essas questões de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é mais velho, quem é mais jovem, né? Quem é mais erudito e cheio de 15 diplomas, e quem é tão simples que não sabe onde botar o R ou o S direito nas palavras, né? E aí então, pode ter amor? Né? Pode dar certo? A gente pode trabalhar junto, a gente pode espiritualizar junto, a gente pode cuidar da saúde junto, a gente pode beijar, ter filhos, ter netos juntos, né? E o Orgulho e Preconceito fala exatamente desse lugar, né? Em termos práticos, eu e você não somos iguais, né? Tem algum lugar nessa Viseca Piscis, nesse lugar entre os nossos mundos, onde tem nós, onde não é eu ou você, meu jeito ou teu jeito? Tem algum nosso jeito? Né? É um convite para pensar sobre como criar nossos jeitos, né? Enquanto as pessoas, sim, elas são diferentes, de fato, não serão iguais, tem histórias diferentes, isso não vai mudar. Mas será que a gente pode ser capaz de criar nosso jeito nessas várias combinações, encontros e vínculos, seja de amor, seja de trabalho, seja de vizinhança, né, na vida? Muito legal. Acho que a Terra Muito sempre dá uma boa bem. resposta para isso, sabe? A Terra ajuda a gente. Quando a gente pensa que tem um trabalho para fazer junto, né, é mais fácil de botar as diferenças de lado e se concentrar na tarefa que tem que fazer, né? Então, a gente não bota nem eu nem você no centro, a gente bota a tarefa no centro, isso é bem Terra, e aí as diferenças acabam não sendo tão grandes, os encontros acabam sendo maiores. A Terra dá uma boa dica para encontrar. Quando eu não consigo conversar com você e você não consegue conversar comigo, quem sabe a gente vai fazer uma coisa juntos. Corta o alho que eu corto a cebola, vamos lá fazer como no mercado, vamos caminhar à beira-mar, né? Vamos, enche os balões que eu vou pendurando, né? Terra, vamos fazer juntos, quem sabe a gente encontra o nosso jeito. Isso, e aí a gente tem um jeito bem bacana. Nisso tudo que você está falando é quase que matar esse seriado bem legal, bem bacana mesmo, dos Irregulars, né? Que está acontecendo no Netflix e que é uma recontagem da história através desses jovens que se juntam, que são de rua, que não têm direito a nada, que vivem escondidos, que dividem tudo, então dividem todo o pouco que têm, fazem pequenos, um bico aqui, um bico acolá, uma coisa aqui, outra acolá, com muita penúria, bem no chão da Inglaterra, né? Num determinado momento, inclusive, eles passam a ter como um parceiro que está meio escondidinho, né? Mas um dos filhos da rainha, um dos filhos da realeza. E todo o tempo, tudo se passa de uma forma bem crua, bem aqui, bem agora, sem nenhum tipo de grande facilidade, né? Contudo com muita dificuldade. E aí o médico ligado ao Sherlock Holmes, que aqui está totalmente enviesado, está totalmente virado ao contrário, é um Sherlock Holmes vendido para o vício, totalmente perdido, né? E o doutor que cuida dele, então vai usar os meninos para poder resolver as questões, né? Ou os episódios, ou os crimes que estão acontecendo na rua. E vai pedir auxílio, vai pagar, mediante pagamento, porque eles precisam desse pagamento para manter um único lugarzinho embaixo de uma ponte, perto do esgoto. Então, assim, é um lugar bem terra, né? É de falar bem do lugar da terra.
E é interessante que eles mostram na produção do filme essa coisa da terra nas imagens, na textura das figuras, nas roupas, tudo muito tom pastel, tudo muito terra. Ele já passa Bastante. isso, né? Ele passa isso no sentimento. Eu queria só falar aqui que a Maria Cristina Sintra colocou aqui: a Madalena Freira dizia: eu não sou você e você não é eu, mas juntos podemos descobrir quem somos nós. Muito bem, muito bem. Belo Muito bom, excerto. muito bom. Esse momento, essa época da história da Inglaterra, né, é uma época muito cheia de a fuligem do carvão, né? Quando houve a Revolução Industrial, a fuligem do carvão deixava tudo Tipo isso. coberto por essa camada de terra, né, essa camada de fuligem, né? Todas as cores, né, eram mais do que pastel, elas eram escurecidas, né, elas iam para essa terra para ser encarvoada, né? Era tudo bem off-white, né? Então assim, super off esse white. Então assim, realmente encarvoado. A Revolução Industrial e a necessidade de ver resultados na prática, né, na terra, né, deixou tudo com essa cor de prático, com essa cor de terra, né, com essa coisa É. de ter que dar resultados, né? Então, eu trabalho para você, mas tu paga minhas contas, né? Porque eu preciso morar, nem que seja debaixo da ponte, né? Então, essa coisa bem de que precisa gerar resultados, senão não tem função ou utilidade. Deixa pouco espaço para arte, É. né, e para beleza e para outros elementos nesse período. Muito bem, aí vamos trazer o novo Batman. Eu até andei um pouco rápido. Esse é The Batman, é o Batman. Robert Pois é, Pattinson, ganhou. né, foi escolhido para fazer. Bom, aqui fala da própria melancolia da Terra, né, da coisa da escuridão, o drama desse homem que perde os pais em criança, né, que se torna esse homem que busca essa verdade. Né. É um filme belíssimo. E Nós, a que ao Fernanda, mesmo tempo é a história de um milionário, né? É a história de um herdeiro. Não é que é exatamente um milionário, é um herdeiro. Então, nós estamos falando de novo de uma linhagem, nós estamos falando de novo de um peso. Tem a questão do honrar toda uma história, né? Tem essa questão melancólica. Então, aqui tem a memória, cada coisa que ele faz é em nome, é por memória. Isso é bem importante, né? Nesse atributo da terra. Aqui fica muito deflagrado, na verdade, em todo e qualquer Batman, né? E o mais engraçado também é que o principal da história dele é na caverna, né? Mais terra ainda, né? E assim, e o quanto ele bota o brasão dele, né, em tudo. Aí a bate-caverna com bate-carro, com bate-bumerangue, com bate isso, com bate aquilo, né? O quanto ele assina tradicional, cada coisa que ele materializa e bota na terra, É. né, ele deixa assinado que é dele, né, o formato dele, o jeito, a cor dele, né, o ícone dele, né, na caverna, bate-caverna, mais terra ainda impossível com isso, né? E tudo sempre E, meio na e a única escuridão, né? Sim, e ele, a na única verdade, estrutura de amor, de apoio, de vínculo ainda é um velho, né, mordomo do lado dele, Isso. né, assim, quase craquelê, né? Então, como único símbolo de afeto, né? Super terra. na Super verdade, terra. ele traz essa força das entranhas de dentro. É de dentro para fora, né, que sai esse personagem. Isso mesmo. É isso. Então, fechando aqui, a gente vai estar trazendo também um seriado novo, que é o Sweet Tooth. Lindo, lindo, Né? lindo. Além de lindo, tocante, falando da terra, falando dos seres mesclados da terra e dessa mistura feita entre humano e não humano, né, no mundo pós-apocalíptico, então onde houve todo um final dos tempos. E aí esse menino cervo é o grande protagonista de toda a história, apesar do seu protetor rabugento. É lindo, vale super a pena assistir, né? Tem muito do elemento da terra, tem muito da fala da terra e também da recuperação de um certo mito do cervo antigo, né? Um mito lá atrás de que seria um cervo, o cervo seria um animal sagrado, né? Na verdade, a O Terra cervo prova e o que touro. por mais que a Terra prova que por mais que o homem a destrua, né, ela renova. Ela está ali para nos ajudar para recomeçar. Então a Terra está ali do lado, ajudando a esses seres, né, que nasceram, né,
seres que têm uma diversidade, são perseguidos, mas a Terra está do lado deles, né? Então é muito interessante o seriado. Exato. É Muito bonito. bonito. É E bem bonito. e os símbolos dos seres da água, né? Os seres que nadam, as escamas, o símbolo dos seres do ar que voam, as penas, né? Mas da terra são os seres que têm chifres. Ao longo da história da humanidade, né? Em várias culturas diferentes, os seres de chifres, né? Sempre foram símbolos da terra. Os touros, né? Os cervos, né? Essas galhadas, né? Que nem o Papai Noel trazendo, materializando os presentes e os desejos e através daquelas renas que vão levando e fazendo esforço e levando o trenó, né? Para todos os lugares do mundo e coisas assim. Então, sempre o trabalho, né, com esses seres, essa potência, essa força representada pelos chifres, e que depois os chifres foram deturpados das histórias deles, mas a história original do chifre é a capacidade de ter poder. Na natureza, os seres com chifres maiores são os líderes da manada, né? É quem tem mais poder de materializar, Verdade. de guiar o grupo É inteiro. verdade. É o líder, é a terra mesmo, é o cara mais pragmático. O cara que tem grandes chifres vai caçar melhor, vai ter mais comida, vai ter mais recursos, vai deixar mais descendentes, é mais terra, comida, descendentes, recursos, segurança para o bando, isso tudo é elemento terra. São características Interessante, da terra. E tem que ter chifre para isso. interessante nesse filme que essas crianças do futuro que nascem com características dos animais, né, como você falou da cabra, elas aparecem, elas nascem, elas estão ali, elas estão vivas, né? Então é aquela história da cabra. Não sei como que chegou ali, mas está ali, é real, as crianças estão ali. O que fazer, como ajudar, como é que elas vão sobreviver num mundo tão cruel, né? A realidade delas, né? Nua e crua. E aí ela vai encontrar o personagem forte que vai ajudar nessa jornada, né? E é linda a história. Ele é a criança principal, mas são várias crianças que nasceram com penas, com nariz de porco. Então, assim, é uma nova população que vem para a Terra, real. O que fazer, como salvar. Né? Muito legal, muito bonito. O Segredo do Templo. Para quem gostar de uma novela turca, né, que se passa todinha em Istambul, maravilhosa, coisa mais linda, né? Super recomendo, com toda, inclusive assim, não é uma coisa hollywoodiana, então dá um trato, né, de película europeia, dá um trato de realidade e vai passar, né, toda a metáfora desse seriado vai estar acontecendo num sítio arqueológico verdadeiro, que a gente tem de mais de 10 ou 12 milhões de anos, que é o Göbekli Tepe, né, para quem quiser dar uma olhadinha, que é um lugar na terra, na Turquia, né, onde se acredita que tenha sido o nosso primeiro diferencial. Né? E é muito terra, o tempo inteiro o seriado é na terra, o tempo inteiro é na areia do deserto, é nessa região turca. Muito bonito. Super vale a pena. Fala dessa ancestralidade, dessa sincronicidade, né, dela estar ali no momento certo, em que ela se descobre, né? Então, assim, essa sincronicidade. E ela não pode negar o sangue, né? Não pode, E a gente vai ter uma jornada em que a gente vai chegar nesse momento, todos nós vamos chegar nesse momento, em que a gente vai olhar e vai dizer, não, agora eu entendo por que isso, por que eu estou aqui, né? Eu acho um pouco isso. Aqui a Maria Cristina Sintra falou que a série é fantástica, e a Marina Maier está dizendo que adorou o seriado do Menino Servo. Sim. Também a Thier, que é desse personagem, né? Ela herda da avó dela uma capacidade de curar o corpo físico, de trazer curas físicas, né? Que é uma coisa bem forte do elemento terra também, essa coisa de dar uma atenção para o corpo, mesmo que você tenha uma espiritualidade muito elevada, né? Não é para só ficar só no espírito, né? Tem que aprender a viver bem isso na matéria, trazer isso para a realidade pragmática, exatamente. E aí ficam aqui para a gente conversar, claro, mas como a gente não tem todo o tempo do mundo, né, gente? A gente até já esticou, assim, estamos, assim, bem esticados, mas nos Quick Tips, que tem sempre sido uma puxada, né? Você tem a série Merlin dentro do Netflix, super legal, porque é um Merlin bem humano, é um Merlin bem de fazer poção, é um Merlin sem tanta magia, no sentido daquilo que a gente não entende, mas da real magia que se tinha na mão. É uma graça, muito gostoso, assim como, né, o Iron Fist não deixa de ser
né, o punho, né, um punho de ferro, uma coisa feita na luta, no braço, né, não tá suando camisa, passando por muita dificuldade. E o Game of Thrones, que o querido Sam já aproveitou, já colocou para dentro, porque sem sombra de dúvida, as 4 casas, mas a casa do lobo é muito terra, né? Ela é muito da terra, muito lembrada da terra. É o trono, né? É o lugar que ele quer sentar, né? Onde quer colocar a sua prosperidade, né? Enfim. Então Aí nós essas temos são algumas... cenas do... Essa cena é maravilhosa, né? Ele é uma graça, um seriado gostosíssimo, super recomendo, uma delícia. Ele trabalha muito bem. Temos também, dentro dessa jornada do Punho de Ferro, um remake da Marvel, né? Punho de Ferro é um personagem bem lá de trás, trazido agora para a modernidade, né? De um jeito a ter força através da empunhadura, através do Mookie mesmo. E agora a gente vai ter um pouquinho do Game of Thrones, que fica marcado essas 8 temporadas, né? Deu muito prazer pra gente assistir toda essa história. Isso, porque ele tem os 4, né? Você não acha, Sam? Tem os 4 elementos no Game of Thrones, né? Estão todos lá. Sim, com certeza. Todos juntos e misturados, cada um na sua casa, na sua ordem, com seus dragões maravilhosos, né? Que a gente nem gosta, a gente pouco ama. Dragão, Encantador, troço. encantador. É encantador, é. E é interessante também ver não só nas 4 casas, mas também o clima em cada uma das 4 casas, né? Uma das casas vive lá onde é sempre inverno, a outra onde é sempre verão, a outra onde é sempre outono, sempre e primavera, onde é sempre as árvores crescem lá, a outra onde é o mar, né? Mais então a beira-mar e coisa assim, outra é mais floresta. Bem interessante ver como as estações e também não só as casas e os comportamentos das pessoas que pertencem àqueles lugares e àquela casa e àquela estação, né? E as decisões é muito claro os 4 elementos nesse seriado, com certeza. Achei muito legal você falar disso. Quando a gente fala de terra, a gente está falando de qual estação? Aproveitar aqui para a gente deixar registrado. Normalmente existem de novo, né, várias linhas de ideias, né? É comum que a Terra esteja associada ao inverno. Inverno. Beleza. Isso aí. A contenção do inverno, ao lugar do inverno. Muito bem, então a gente já vai poder estar dizendo aqui para o Sam, querido, você foi a melhor coisa que podia acontecer para o Taroflix de Terra, né? O nosso Taroflix de Terra agradece profundamente a sua presença, né? E a sua aula maravilhosa, sua palestra maravilhosa, sua contribuição. Né? E que outras contribuições e outros momentos desse possam estar acontecendo, né, no futuro. Então, super agradeço a sua presença. Obrigado, Eu agradeço a oportunidade, Gil, gratidão. Fernanda, muito. Abrilhantou demais o nosso momento. Acho que todos que estão com a gente aqui estão felizes da gente poder estar falando de tarô, de filme, de música, do elemento terra, na sua companhia. Foi maravilhoso. Eu queria agradecer, então, você muito. Antes da gente fazer a apresentação da sua sucessora. Então, na semana, né, dentro de 2 semanas, que o Taroflix está na temporada de 15 em 15, em 2 semanas a gente vai ter uma querida que vai estar aqui com a gente, uma taróloga, uma consteladora familiar, uma pessoa super especial e que vai estar aqui com a gente, então, falando do elemento do ar, né, vai estar falando do naipe de espadas, a Maria Baldin. Então, na próxima, né, vinda, a gente vai ter esse lugar da Maria Baldin e também lembrando o Sal da Terra, do Beto Guedes. Né? E que aí eu convido quem está aí do outro lado, se lembra como é que era o anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir.
Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e que não é tolo pode ver. A paz na terra. O sal na terra, a paz na terra, amor. Amor, o O sal sal na da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa nossa. nave, nossa irmã. Isso, Terra, querida Terra, fazendo uma homenagem a esse elemento. Então, a nossa convidada especial, semana que vem, é Maria Baldin. Maria Baldin, vamos juntos nessa jornada, no próximo encontro, no dia 1º de abril. Olha, gente, combinando com o elemento do ar, o dia 1º de abril, né, junto com Maria Baldin, mas de verdade, a gente vai estar aqui, eu, Fernanda Vidigal, Gil Moura, nós vamos estar aqui com vocês falando, então, do elemento do ar, explorando, como sempre, o elemento do ar, as questões todas, né, ligadas ao elemento do ar, e aí estaremos fazendo a farra que a gente tem feito. Aproveitando também para avisar vocês, o Sam está com o querido, olha lá o elemento da presença, olha lá que delícia. E aí a gente, aproveitando para dizer também que o Taroflix está hoje, agora, nesse momento aqui com todos vocês, muita gratidão pela presença de todos na live. Essa live vai passar por uma produção, né, por uma arrumação, e ela vai estar sendo colocada, o seu reprise, então, arrumadinho, que vai ficar na web à disposição de todos aqueles que quiserem compartilhar, né, quiserem ver de novo. Meu forte abraço. Só falar uma coisinha. Fala, querido. Claro. Primeiro, eu queria agradecer a todos que participaram conosco na live e falar que no dia 27 de março a gente vai ter o Taroscar, falando sobre os filmes que vão ser indicados pelo Oscar. E aí a gente, lá em 1939, teve esse constrangimento com essa atriz maravilhosa negra, e a gente vai mostrar uma cena em que uma atriz negra agora recebe o Oscar, ela se emociona, toda uma história de vida. Então a gente vai ter muita coisa para falar do tarô e do Oscar também com vocês no dia 27 de março, às 19 horas. Não percam, tá bom? A gente vai colocar, né, Fê, aí para o pessoal acompanhar. Vamos começar a veicular isso durante a semana. Obrigada por lembrar, Gil. Eu, de vez em quando, a coisa pula fora da cachola, mas é verdade. A gente está fazendo um trabalho bem legal. A gente vai estar abrindo as cartas ao vivo durante o programa. A gente vai estar fazendo uma brincadeira de olhar qual é o arcano que está ali naquele momento. Eu não vou falar quem vai ganhar, nem quem vai perder, mas nós vamos brincar com aquilo que o tarô é muito bom, de mostrar coisas, né? De quem sabe mostrar tendências, quem sabe falar um pouquinho do que vai rolar. E antes de esquecer, porque eu já estava esquecendo, eu gostaria que vocês segurassem um minutinho para eu poder colocar, como eu coloquei no final do primeiro Taroflix, né, a apresentação feita por ela mesma, do seu próprio jeito, com a sua própria naturalidade, com o tempo que cada um teve, a Maria, né, que também deixou aqui um recadinho para vocês para o próximo Taroflix. Olá, eu sou Maria Baldin, sou taróloga, consteladora familiar e vou estar conversando com vocês mais adiante sobre o naipe de espadas, que fala sobre o elemento ar. Nós vamos estar junto com os profissionais e vamos poder bater um papo e olhar outros aspectos além dos que a gente conhece, né? E como é que a gente pode olhar esse naipe sob outros aspectos para ajudar o nosso consulente, tá bom? Eu aguardo vocês. Um abraço e até lá. É isso, gente. Gratidão profunda a todos aqui que estão, né? Foi ótimo, muito obrigada mesmo por essa querida oportunidade de estarmos juntos, né? E também aproveito para fazer mais um convite. Eu,
o Sam e o Gil. Vamos estar fazendo um bate-papo meio rápido, talvez de última hora, é bem verdade, sobre o novo ano astrológico, sobre o ingresso, né, em Áries, que a gente tem exatamente no dia 21. Então, isso também vai estar indo, não como uma live, aí a gente vai estar fazendo talvez de um outro jeito, talvez seja uma live, mas a gente também avisa vocês amanhã e depois, e a gente pode estar junto no domingo. Tá bom? Forte abraço para todo mundo, boa noite, muito obrigada, tudo de bom. Gratidão, gente boa, valeu, tudo de bom. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado, hein, a todos que participaram.